Acabou, difícil de entender. Terminou, não sei o que fazer. Meu coração não consegue explicar o vazio que encontrei no viver. Mas lá do alto olhaste para mim com amor, e mesmo assim não consigo compreender o que fazes por mim. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Agora sei e consigo perceber que por você eu posso reviver. Pois lá na cruz, o sangue que verteu foi por mim e por todo pecador. Mas lá do alto olhaste para mim com amor, e mesmo assim não consigo compreender o que fazes por mim. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Nosso cordial boa noite a todos que estão acompanhando este momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Nosso encontro semanal para reflexão na Palavra de Deus. Texto de hoje, Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12. Antes de fazermos a leitura do texto bíblico, aqueles que tiverem algum pedido, algum agradecimento para o momento de oração, pode colocar aí nos comentários desta publicação. Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12, onde encontramos assim registrado: Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou.
Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Esse é o texto para a nossa reflexão de hoje. Um texto que ele traz esta passagem nas nossas Bíblias. Não julgue os seus irmãos na fé. E desse título nós já podemos falar bastante, né? Que nós não devemos julgar os nossos irmãos na fé. Aliás, o nosso julgamento, ele deve partir da palavra do Senhor. Então, o melhor que nós podemos fazer é não julgar as pessoas, não julgar aqueles que estão ao nosso redor, e ainda mais se são nossos irmãos na fé. Nós temos que exercitar um sentimento chamado empatia, olhar para o nosso próximo e entender por que ele faz ou deixa de fazer tais coisas. O texto bíblico ele está falando sobre comer ou deixar de comer alimentos, guardar ou não guardar dias específicos. Aqui não está se fazendo nenhuma proibição de um lado ou de outro. Não há uma lei para isso. O texto bíblico nos diz que nós temos que olhar para o nosso irmão que eventualmente é fraco na fé, que se abstém de certos alimentos porque julga que isso pode prejudicá-lo, e temos que olhá-lo com compaixão. Temos que entender por que ele faz isso. Assim como também aquele que se abstém de alguns alimentos deve olhar da mesma maneira para aquele que come de tudo, também entendendo por que ele faz isso. E em ambos os casos, o apóstolo Paulo diz: o que nós fizermos, devemos fazer para honrar ao Senhor. E aqui vem a palavra importante: a honra ao Senhor, a honra a Deus. Reconhecer o que Deus fez por nós. Aí vem, eu diria, a palavra-chave para a nossa vida aqui neste mundo, para qualquer coisa que nós iremos fazer. Devemos lembrar as palavras do apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer de tudo, mas tem coisas que não são boas. Porque em Cristo nós somos livres. Deus nos libertou do que nos escravizava. Mas nós somos livres para servir a Deus. Nós somos livres para honrar a Deus. E quando nós falamos dos dias, que o apóstolo Paulo trata também nesse texto bíblico,
considerarmos alguns dias mais importantes e até mais santificados ou mais santos do que os outros. E neste dia, realmente, eu quero guardar este dia para a honra e glória de Deus. Um exemplo, a Sexta-feira Santa, o domingo, o dia de Natal, o domingo de Páscoa. São dias que nós os consideramos santos pelo que eles representam para nós. Mas nós os guardamos para a honra de Deus. Não é porque se nós guardarmos esses dias, nós vamos ser mais santos. Nós vamos ganhar pontos no céu. Ou se eu trabalhar numa Sexta-feira Santa, eu estarei difamando o nome de Deus. Não. O que eu fizer, eu tenho que fazer para a honra e glória de Deus. Eu tenho que fazer para honrar o nome de Deus. E aqui vem a grande importância que o apóstolo Paulo nos traz à reflexão de hoje. Tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Ouvimos antes uma canção que diz que Jesus morreu por nós. A segunda canção, por amor, né? Eu te amei, Jesus dizendo, eu morri por você. Deus nos libertou para nós vivermos em gratidão a Deus. Quando eu me deparo com esse texto, ou outros textos que trazem esta ideia de que nós somos livres para fazer todas as coisas, de que nós não devemos julgar o nosso irmão, sempre nós temos que lembrar que nós podemos proceder assim, porque Jesus é o nosso Salvador. Nós não podemos olhar este texto bíblico de Romanos capítulo 14, sem termos em mente o sacrifício de Cristo por nós. Porque Ele nos dá a liberdade de escolhermos o que nós vamos fazer de melhor para honrar a Deus. Então, se eu vou me abster de algum alimento, ou eu vou comer de tudo, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Então, eu tenho que tirar do meu coração o julgar o meu irmão, aquele que tem a fé em Jesus e que procede de uma maneira diferente do que eu. Eu tenho que eliminar isso da minha vida. Por isso, eu frisei no início desse momento que nós devemos exercitar a empatia. Olhar para o nosso próximo e entender por que ele faz isso ou faz aquilo, ou deixa de fazer isso ou deixa de fazer aquilo. E lembrando, o nosso irmão na fé é aquele que tem a confiança em Jesus como seu Salvador. Porque somente o crer em Jesus como Salvador nos dá a adoção de filhos, nos torna filhos de Deus, nos faz sermos irmãos na fé. Aqui não falamos de denominação religiosa, aqui falamos de igreja cristã, de filhos de Deus. Então, se o nosso irmão procede de uma maneira diferente, antes de julgarmos ele, vamos tentar entender o porquê. Assim como nós também não queremos ser julgados por causa das nossas atitudes, mas que todos entendam o porquê nós agimos como agimos. Então, aí nós vemos qual é a importância de vivermos a fé cristã. E uma fé que quer honrar e glorificar a Deus, porque Deus nos amou. Aí está a palavra-chave, o amor de Deus. Deus nos amou a ponto de enviar Jesus para sofrer por você e por mim. Então, as minhas obras neste mundo têm que refletir esse amor. As minhas obras têm que honrar e glorificar a Deus. E aí, o último versículo desse texto bíblico. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Esse versículo é de extrema importância para a nossa vida cristã. Porque nós vamos prestar contas da nossa vida cristã. O primeiro hino que nós ouvimos, tudo que eu tenho vem do Senhor.
E numa das estrofes do hino, nos diz: vou ser administrador dos bens que eu recebi. Cada um de nós recebe uma quantia de bens diferente, uma quantia de dons diferentes. E nós temos que administrar aquilo que o Senhor nos deu. Não administrar o que Ele não me deu, o que Ele deu para o meu próximo. Não, eu tenho que administrar o que Deus me deu. Por isso eu tenho que tomar cuidado para honrar a Deus com a minha vida e não me preocupar muitas vezes com a vida do meu próximo. Porque Deus vai pedir as contas do que eu fiz, dos dias que eu guardei ou que eu deixei de guardar, considerando todos os dias da mesma maneira, o que eu comi, o que eu deixei de comer, quem eu ajudei, quem eu deixei de ajudar, a quem eu falei de Cristo, a quem eu deixei de falar. Mas eu vou prestar contas da minha administração, assim como cada um de vocês vai prestar contas da vossa administração. Mas nós temos que olhar e ver para como está o nosso testemunhar a Jesus. Em última análise, a nossa vida cristã é uma vida de testemunho da palavra de Deus. É uma vida de testemunho de quem é Jesus na sua vida. Logo, se eu deixo de guardar alguns dias ou guardo esses dias, eu tenho que ver o que isso significa com Jesus na minha vida. Se eu tenho que guardar algum dia para ajudar ou para também proceder com um sacrifício, eu estou fazendo de maneira errada. Pois eu não preciso fazer nenhum sacrifício. Deus já fez. Ele já morreu para me perdoar. A minha vida é uma vida de gratidão a Deus. Lógico que quando nós abrimos mão de coisas que nós gostamos, é um sacrifício. Mas este é um sacrifício que agrada a Deus, mas não um sacrifício que contabiliza pontos para a minha salvação. Isto nunca vai acontecer. Porque para ter pontos para a salvação era necessário 100% de acerto, e nenhum de nós consegue isso. Por isso foi necessário que Cristo viesse e morresse por cada um de nós. Queridos de Cristo Jesus, não julgue os seus irmãos na fé. Há um ditado muito importante que diz que nós temos que olhar para o nosso umbigo. Nós temos que cuidar da nossa fé. Nós temos que olhar para ver como nós estamos vivendo e dar o melhor testemunho da fé. Logo, se eu conheço alguma pessoa que pode ficar escandalizada de eu comer determinada comida, de eu trabalhar em determinado dia, e eu tenho que fazer isto, eu tenho que, com jeito, conversar com ela. Mostrar para ela o que a nossa fé diz, o que a nossa fé ensina. Que tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo, mas tem coisas que não me convém fazer. Então é importante nós lembrarmos isso. Então, quando nós nos relacionarmos com pessoas que têm práticas, têm crenças diferentes quanto a essas coisas que não são fundamentais para a nossa salvação, nós temos que entender o porquê elas pensam assim e também mostrar o porquê nós pensamos assim. Não é uma discussão para ver quem vai ter razão e quem vai ganhar. O que nós devemos fazer é mostrar o porquê nós agimos de determinada maneira, sempre apontando Cristo como o fundamento, Cristo como a pedra principal da nossa vida e qual também deve ser na vida destes nossos amigos que têm práticas diferentes. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós vivamos a nossa liberdade fundamentados e apegados em Jesus como nosso Salvador. E tudo que nós fizermos, façamos para a honra e glória de Deus. E ainda destaco o
versículo 8, que diz assim, versículo fundamental para este momento. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Nós somos do Senhor. A nossa vida tem que ser para o Senhor Jesus, que nos perdoou todos os nossos pecados. Por isso, que nós possamos viver apegados à mensagem de Cristo, firmados no nosso Salvador, viver e compartilhar o amor cristão a quem estiver ao nosso redor. Que Deus nos abençoe sempre no nosso agir, para em tudo que nós fizermos, nós honrarmos ao nosso Deus. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Pedido que foi colocado ali para nós, a dona Lindaura pede oração pela irmã Milvane de Rondônia, que está com um problema de saúde. Então nós vamos ali estar orando por esta nossa irmã na fé, a Milvane, que é a irmã da dona Lindaura. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Cristo nos libertou do diabo, do poder da morte e do poder do pecado. Livres em Cristo nós podemos te servir, Senhor. Livres em Cristo nós podemos viver a nossa vida para te honrar. Honrar com todos os nossos afazeres, honrar com toda a nossa dedicação, honrar com todos os nossos bens, dons, com a nossa administração. Por isso, Senhor, nos motive, nos abençoe, para vivermos sempre para a honra e glória do Teu nome aqui neste mundo. Querido Deus, nós também queremos pedir por todos aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades. E de maneira especial, pedimos pela Milvane, a irmã da dona Lindaura. Querido Deus, tu sabes qual é o seu problema. Pedimos que a tua mão esteja sobre ela, a abençoá-la. Se for possível, Senhor, que tu a cures, mas pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita na vida desta tua filha. Estendemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, estamos nos encaminhando para o final deste momento devocional, esse nosso encontro semanal às quartas-feiras, onde refletimos na epístola do final de semana. Os nossos avisos: amanhã teremos reunião de jovens pelo aplicativo Google Meet. Sábado, instrução de confirmandos também pelo Google Meet. E no domingo, o culto da congregação Concórdia, às 8 horas da manhã, culto presencial, pedindo que aqueles que forem, obedecendo ao nosso decreto municipal, com a restrição de idades, maiores de 60 anos, infelizmente não podem estar presentes no nosso culto, nem pessoas do grupo de risco. Então, os outros que forem, o uso de máscara, teremos álcool gel, faremos ali o distanciamento, como já fizemos no último culto. E lembrando, ao término do culto, nós procederemos com a gravação do culto, postaremos o culto no YouTube e depois colocaremos nesta página, assim como nós já fizemos com o culto do último domingo. Se você ainda não viu, não cultuou a Deus neste final de semana que passou, aí tem a oportunidade. Está na nossa página aqui da Congregação Concórdia, também está no meu YouTube, Julian Carlos Dition. Então, podemos ali estar juntos, cultuando o nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a todos, tenham uma excelente semana. Vamos terminar este momento ouvindo a canção Me Refez, que também nos traz ali o ensinamento de que Deus realmente opera em nós sempre para o melhor. Que todos sejam abençoados. Amém.
neste nome há poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus, neste nome há poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. O seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Quero amá-lo até o fim. O seu sangue é poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso,